O que o sintoma do seu filho diz sobre o seu sistema familiar? Essa é uma pergunta que quase nunca é feita para as mães. E quando ela é feita, ela costuma vir carregada de muito julgamento. Mas hoje eu quero te convidar para olhar para isso através de um lugar completamente diferente. Não é para culpar, não é para responsabilizar de forma dura, mas é para que a gente possa compreender. Porque quando a gente entende o sintoma de uma criança apenas como um problema individual a ser resolvido, algo que está errado nessa criança, a gente perde a parte mais importante da história. Então, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Isabel, eu sou psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e criadora do método O Código Invisível da Infância. Tudo que eu compartilho aqui nesse canal nasce da minha prática clínica, da escuta profunda das famílias há mais de 10 anos e de um olhar que entende que criança nunca adoece sozinha. A criança ela só responde a um sistema. Muitas mães chegam aqui para mim me dizendo assim: o meu filho tem um comportamento muito difícil. Maria Isabel, eu não sei mais o que fazer, o meu filho parece que ele está regredindo, ele não aprende, ele é muito agressivo, ou então meu filho não dorme, meu filho não fala. Essas são as queixas que eu mais escuto aqui no meu consultório. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: o que é que esse sintoma, nesse comportamento, nesse momento, está tentando comunicar? A criança ela é a parte mais sensível do sistema familiar. Ela percebe aquilo que não foi dito, aquilo que foi reprimido, que foi guardado, aquilo que muitas vezes ficou silenciado e sem ocupar algum lugar. E muitas vezes ela manifesta no próprio corpo aquilo que um sistema inteiro não conseguiu traduzir usando palavras. E isso não significa que foram os pais que causaram esse problema conscientemente. Significa que a criança ela está profundamente conectada ao campo emocional da família. A criança ela pertence a esse sistema e por pertencer, ela sente. Muitas pessoas não sabem, mas os filhos, por amor, fazem movimentos inconscientes para tentar equilibrar esse sistema. E às vezes esse movimento aparece como um sintoma. A criança ela pode carregar uma ansiedade que às vezes não nasceu com ela, não é só dela. Ela pode expressar uma tristeza que às vezes não teve espaço para ser expressa nas gerações anteriores. Ela pode manifestar no comportamento uma tensão que está ali nesse campo familiar. Através da psicanálise, a gente entende que o sistema infantil ele nunca é vazio. Ele tem sentido. Ele é uma formação do inconsciente. Algo que não pôde ser elaborado e aí ele aparece como um sintoma. E a criança que ainda não tem recurso psíquico para elaborar simbolicamente, ela usa o corpo, ela usa o comportamento e é através do desenvolvimento que ela vai falar. E é por isso que muitas vezes quando a gente olha apenas para a criança, aquela queixa que os pais trazem, aquele sintoma, ele não se resolve. A gente pode até minimizar, adaptar, contornar, mas aquilo é por um tempo. Porque quando o campo familiar ele não é olhado, o sintoma tende a se manter ou então a se transformar. E eu quero que você entenda algo que é muito importante aqui. Olhar para o sistema não é dizer que o problema é da mãe. É dizer que a criança ela não está sozinha no que ela sente. E aí, a partir do ponto de vista do desenvolvimento infantil, através da neurociência, do neurodesenvolvimento, o cérebro da criança ele se organiza a partir desse ambiente relacional. As emoções não expressas, as tensões constantes, lutos que não foram bem elaborados,
conflitos silenciosos, ou então aquela sobrecarga emocional, tudo isso é captado pelo sistema nervoso da criança. E aí o corpo dela reage antes da mente consciente conseguir entender. E aí muitas mães se assustam quando escutam isso, porque elas pensam assim, nossa, mas é tudo culpa minha então. Não, não é culpa. É para que a gente possa trazer consciência, para que a gente possa agir de um lugar adulto, de um lugar responsável. Porque essa responsabilidade, ela não machuca. Ela faz justamente o contrário, ela nos liberta. E aí eu quero te trazer um dado que é muito comum, um exemplo que acontece muito aqui na clínica. Eu vou deixar os dados, né, de forma fictícia, até para a gente poder preservar o sigilo, mas geralmente as crianças que apresentam agressividade na escola, né, eu recebi há um tempo atrás uma criança que estava apresentando esse quadro na escola. Os pais estavam se separando recentemente, mas eles evitavam falar sobre isso na frente da criança, até como uma forma de proteção. O que aconteceu é que esse conflito não falado começou a aparecer no corpo da criança. A agressividade era a forma que aquele sistema encontrou de expressar algo que estava sendo negado. E aí, quando esse sistema começou a ser olhado, quando os adultos puderam nomear, reconhecer e dar um lugar para isso que estava acontecendo, o sintoma da criança, que era aquela agressividade, começou a diminuir. Não porque alguém corrigiu o comportamento, mas porque esse campo todo se reorganizou. E isso acontece porque as crianças, elas precisam dessa verdade emocional. Elas não precisam de adultos perfeitos, elas não precisam participar das questões que são dos adultos. O que elas precisam é de adultos que estão inteiros e que são capazes de olhar para aquilo que dói, para aquilo que falta, para aquilo que foi difícil. E é através desse olhar mais sistêmico é que a gente diz que tudo aquilo que foi excluído desse sistema, ele retorna como um sintoma. E muitas vezes ele retorna através da parte mais frágil, que é a criança. E aí a criança, ela se torna um porta-voz daquilo que foi silenciado. Por isso, quando um filho apresenta um sintoma persistente, a pergunta não é como é que eu faço para parar isso, mas o que isso está tentando me mostrar? O que no nosso sistema, a partir desse comportamento, precisa ser visto? O que é que não teve espaço até agora? E aí aqui eu quero trazer muito cuidado, porque não se trata da gente buscar culpados lá no passado, nem da gente abrir feridas quando a gente não tem suporte para isso, mas é um movimento de ampliar a nossa consciência. Porque quando o adulto se dispõe a olhar para isso, a criança, ela não precisa mais carregar. E aí isso tem um impacto direto no vínculo. Porque quando a mãe entende que o sintoma do filho não é um ataque para ela, mas é uma expressão de algo maior, ela deixa de reagir e ela começa a responder com mais presença. E aí essa presença regula, essa presença organiza. É essa presença consciente que cura. E aí eu quero que dessa aula você leve uma frase. Porque toda criança sintomática, ela está pedindo algo para esse sistema. E normalmente é para que ocorra um movimento de amadurecimento. E isso não é para a gente carregar um peso. É para que a gente olhe para tudo isso como um convite. Um convite para olhar, um convite para o crescimento, um convite para curar histórias que não começaram agora. Mas não como salvadores, não como peso. Por isso, se essa aula foi importante para você, eu gostaria muito de te pedir que você curta, que você comente e que compartilhe com outras mães que também precisam entender isso. Esse canal aqui, ele é um espaço de consciência e não de julgamentos. E se você quiser aprofundar esse caminho comigo,
aprender a olhar para o desenvolvimento com mais profundidade, com mais vínculo e também com mais verdade, eu te convido para conhecer o Código para Destravar o Desenvolvimento Infantil. O link está aqui na descrição desse vídeo. E não se esquece também de me seguir lá no meu Instagram, @mariaisabel.psico, porque quando o sistema se organiza, a criança ela pode finalmente descansar do papel de sintoma e simplesmente ser criança. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!